Salve Maria, vamos continuar nossa gravação sobre o Tratado da Castidade, descendo sobre este tema, sobre a pureza, as amizades puras. Um outro ponto vai falar o seguinte: coisa verdadeiramente lamentável, vergonhosa, seria se permitisses que fizesse em tua presença gracejos indecentes. Não julgues que não pecas calando-te e simplesmente ouvindo tais gracejos. Se não evitares o mais depressa possível a companhia de um homem tão insolente, já cooperaste com o pecado e te fizestes réu dele. Se receberes de alguém uma carta com palavras amorosas, rasga imediatamente, o lança no fogo e não lhe des respostas. Se por motivo grave tiveres de responder, faz então em poucas e sérias palavras, e não des a entender que notaste as tais palavras, e muito menos que achartes nelas prazer. Lembrando que aqui é o contexto da época. Hoje deve-se levar em conta ao mandar carta, aliás, nem sequer quase se manda mais carta, mas porém um e-mail ou uma mensagem no Face, no WhatsApp, deve sempre levar em conta o respeito, o pudor, o amor à pessoa. Nunca mensagens indecentes, imorais, duplo sentido, mas sempre esse respeito. Hoje os vínculos de conversa, de amizade, têm aumentado, mas não podem ser banalizados ou usados para o pecado. Pelo contrário, a relação ela continua sendo uma relação pessoal. Esse aproximar-se para namorar, que aqui não está tratando o caso do namoro em si, deve ser algo muito conduzido pela graça de Deus, não pelos impulsos somente. Não repliques também que não há perigo porque a pessoa de que se trata é piedosa. Santo Tomás de Aquino fala o seguinte: quanto mais santas são as pessoas pelas quais sentimos afeições particular, tanto mais devemos nos acautelar, porque o alto preço que fazemos de sua virtude mais nos excita ainda a amá-las. O padre Sertório Caputo, da Companhia de Jesus, diz: o demônio, a princípio, nos inspira o amor à virtude daquela pessoa, depois o amor à própria pessoa, e finalmente nos lança na perdição. O doutor Angélico faz notar que o demônio sabe perfeitamente esconder um tal perigo. No começo não dispara seta alguma que pareça envenenada, mas só tais que excitem a afeição, ocasionando leves ferimentos do coração. Em seguida, quando o amor já está aceso, essas pessoas já não se tratam mais como anjos, mas como homens de carne e sangue. Trocam repetidos olhares e palavras amorosas. Desejam estar muitas vezes a sós, juntas, e por fim a piedade espiritual degenera em amor carnal. São Boaventura indica 5 sinais, das quais se pode deduzir se a afeição que alguém nos prende é pura ou não. Primeiro, se entretém conversas inúteis. Entenda-se, inúteis são todas as que levam muito tempo. Segundo, se ocorrem olhares e louvores mútuos. Terceiro, se desculpam as faltas reciprocamente. Quarto, se aparecem pequeninos ciúmes. Quinto, se a separação de um causa certa inquietação. Ainda digo, se sente grande prazer e gosto nas maneiras ou gentileza natural da pessoa amada. Se deseja que nossa afeição seja correspondida e se não gosta que outros observem, ouçam ou falem disso. Ou seja, alguém que vive essa questão mais carnal na amizade, ela não aceita correção de outros que percebem que já está algo que nós chamamos hoje de dependência afetiva, algo que é prejudicial demais a uma amizade. Mas mesmo as pessoas que pretendem contrair matrimônio estarão obrigadas a sufocar a inclinação ou simpatia recíproca, suposto mesmo que seja honesta? É uma pergunta que o santo nos faz. Aqueles que desejam casar devem seguir as mesmas indicações a respeito da amizade aqui? Aí ele responde: se esses futuros esposos estiverem animados de tais sentimentos, que estejam prontos a empregar todos os cuidados para tornar remota a ocasião próxima do pecado e resolvidos a nunca ofender a Deus por causa de tal afeição. Não precisarão romper com ela,
A experiência, porém, ensina que os mais nobres sentimentos degeneram facilmente em paixão. Por esses motivos, os teólogos exigem muita cautela com essas pessoas, sabendo quanto o coração humano é inclinado ao pecado e quão fraco quando dominado por uma paixão. Só permitem tais relações entre os jovens quando estão em idade e têm vontade séria de se casar. Além disso, que não sejam travadas sem consentimento dos pais, que não se prolonguem por muito tempo e só se namorem quando estiver próximo ao casamento. Também lhe interditam o trabalho a sós, longe das visitas dos pais, das vistas dos pais, grande familiaridade e tudo que possa manchar a pureza da alma, ou seja, por pensamentos, por olhares ou por palavras ou gestos. Do filho de Tobias podemos aprender como os jovens devem se preparar para o casamento. Na cidade de Ragés, na Média, vivia uma piedosa donzela de nome Sara, filha de Raquel. Estava profundamente aflita porque 7 rapazes, que sucessivamente a tinham desposado, haviam sido sufocadas pelo demônio da impureza, Asmodeu, na primeira noite depois das núpcias. Ora, o anjo Rafael, que acompanhara o jovem Tobias em sua viagem a Ragés, aconselhou a pedir Sara em casamento. Ele, porém, acorrido com os outros homens, temia expor-se ao mesmo perigo. O anjo, porém, tranquilizou, dizendo: Ouve-me. O demônio só tem poder sobre aqueles que abraçam o estado conjugal, excluindo a Deus de seus pensamentos, para satisfazerem unicamente a sua concupiscência, como um cavalo e a mula, que não têm entendimento. Tu, porém, quando receberes a Sara, entra com ela no teu quarto por 3 dias e 3 noites, guardando continência, e não te entregues a outra coisa que a oração, e então a receberás em matrimônio no temor do Senhor, levado mais pelo desejo de filhos que pela concupiscência, para que sejas abençoado e teus filhos sirvam e glorifiquem a Deus. Então nada terás a temer do demônio. O jovem Tobias seguiu esse conselho e seu casamento foi muito abençoado por Deus. Notemos igualmente as 4 exortações dadas a Sara por seus pais, ao se despedirem dela. Primeiro, honra a teu sogro. Segundo, ama teu marido. Terceiro, cuida em governar bem tua casa. Quarto, porta-te em tudo irrepreensivelmente. Estes avisos devem servir de norma a todos os jovens que pretendem contrair matrimônio. O que dissemos até aqui se refere ao trato com pessoas de diferentes sexos. O amor desregrado pode existir também entre pessoas do mesmo sexo, principalmente se são ainda moços e existe entre eles uma familiaridade por demais íntima. A este respeito, São Basílio diz o seguinte: Vós que sois ainda jovens, evitai a familiaridade com vossos iguais, pois por meio dessas amizades o demônio já arrastou a muitos para o inferno. Alguns começaram com afeição na aparência santa, continua ele, mas pouco a pouco precipitou-os o demônio no lodaçal de vícios os mais abomináveis. Santa Ângela de Foligno se exprime de modo semelhante. Ainda que seja o amor a fonte de todo bem, não deixe de ser igualmente a fonte de todo mal. Não falo do amor impuro que deve ser evitado em todo caso, mas da inclinação em si inocente, que facilmente pode degenerar em amor desordenado. O trato ou comércio muito assíduo com outro, com protestos de afeição, tem por consequência tornar nocivo o amor, visto que ele prende estreitamente um coração ao outro, obscurecendo a afeição crescente cada vez mais a razão. Em pouco tempo, só quererá um o que o outro quer, e então não terá mais coragem de resistir ao outro quando for convidado ao mal, e assim se perderão a ambos. Ambos se perderão. Por isso, os que se dedicam à educação da mocidade estão gravemente obrigados a ter os olhos abertos neste ponto, e não precisam ter escrúpulos, suspeitando mal com algum motivo. Se notarem qualquer apego ou familiaridade entre 2 jovens, intervenham imediatamente e conservem-nos
rigorosamente separado um do outro. Aqui na terra, cada um de nós anda por caminhos escambrosos e em trevas. E se por cima ainda o anjo mau nos persegue e impele à perdição, a saber, um mau companheiro, que é pior que o mesmo demônio, como poderemos escapar ilesos? Platão dizia: tomarás os mesmos modos daqueles com quem convives. Segundo São João Crisóstomo, para se certificar dos hábitos de alguém, basta saber com quem ele anda, já que os amigos ou são ou fazem semelhantes uns aos outros, se fazem semelhantes uns aos outros. Isso por duas causas. Primeiro, porque um se esforça por imitar o outro para lhe ser agradável. Segundo motivo, porque o homem, como nota Sêneca, é inclinado a fazer o que vê os outros fazerem. Dos israelitas lemos: eles se mesclaram com os gentios e aprenderam suas obras. Salmo 105, versículo 35. Devemos, portanto, não só fugir do comércio com os devassos, diz o sábio, mas também com eles, mas também nos conservarmos longe de seus caminhos. Fala a palavra de Deus: meu filho, não andes com eles e não ponhas o teu pé em seus caminhos. Provérbios 1, versículo 15. Devemos evitar todo o trato com eles, suas conversas ou presentes, com as quais procuram nos enredar em suas malhas. Meu filho, se os pecadores te atraírem com seus afagos, não concedas com eles. Provérbios 1, versículo 10. Cairá uma ave talvez no laço armado na terra, sem um chamariz. Amós 3, versículo 5. O demônio serve-se dos maus amigos como de chamarizes, segundo Jeremias, para prender as almas em suas redes de pecado. Meus inimigos, sem motivo, prenderam-me como se prende uma ave na caça. Jeremias 3,52. Ele diz sem motivo: por que, perguntando-se a um tal sedutor, por que aliciou sua pobre vítima ao pecado? Responderá: não havia motivo, eu só queria que ele ficasse como eu. É essa exatamente a astúcia do demônio, diz Santo Efrém. Capturado uma alma em sua rede, serve-se dela como de uma armadilha ou uma negaça para prender a outra. Fujamos, pois, a toda familiaridade com tais escorpiões infernais, como se foge da peste. Digo, fujamos a familiaridade, isto é, não travemos amizade com os homens viciosos, evitando tomar parte em sua mesa ou banquete, ou entretendo relações mais íntimas com eles. É impossível evitar todo o relacionamento com eles, pois então deveríamos sair deste mundo, segundo o apóstolo. 1 Coríntios 5,10. Contudo, é bem possível evitar um trato mais familiar, seguindo o conselho do mesmo apóstolo. Eu vos escrevi que não tenhais comunicação com eles. Com tal não deveis nem sequer comer. Disse ainda: fujamos de tais escorpiões, pois o profeta Ezequiel designa assim os sedutores. Pervertedores estão contigo, e habitas com escorpiões. Ezequiel 2, versículo 6. Não ousarias, alma cristã, habitar com escorpiões, e certamente te afastarias com toda a pressa de sua proximidade. Pois assim, deves evitar os amigos que dão escândalo, e envenenam tua alma com maus exemplos e conversas perversas. Quanto mais estreitamente estão ligados a nós, tanto mais perniciosos se tornam. Os inimigos do homem são seus familiares. Mateus 10, 36. Na Sagrada Escritura se diz: quem se compadecerá de um encantador mordido pela serpente, e de todos os que se aproximam de animais ferozes? Assim também, quem se compadecerá daquele que se torna companheiro de um homem iníquo? Eclesiástico 12, versículo 13. Se um tal homem, por motivo do perigo a que se expõe, cair em pecado e se precipita na condenação eterna, ninguém, nem Deus, nem os homens, terá compaixão dele, pois já foi advertido do perigo. Algumas palavras aqui que são usadas para entender. A palavra honestidade simboliza a pureza, a castidade. A desonestidade é o pecado da impureza, da falta de castidade, que entra em inúmeros pecados, do olhar, do pensamento, do ouvir, das conversas, dos atos imorais, do consentimento.
nos pensamentos maus e por aí vai, tantas outras coisas como a imodéstia, isso tudo.